A paz do Senhor Jesus, igreja, todos os irmãos em Cristo Jesus que estão nesse período de quarentena nas suas casas assistindo as lives da Igreja Brasil para Cristo da Nova Campo Grande. Está conosco hoje o nosso querido professor, irmão Cleir, na técnica ali no som, o nosso irmão Damásio, né? No vídeo, o nosso querido irmão Natan, filho do pastor, e o pastor está dando uma consulta espiritual ali, né, irmão? Conversando com o amado irmão, no nome de Jesus. E hoje, o nosso ensino é a respeito dos dons espirituais, em particular, discernimento de espírito, onde o nosso irmão Cleir vai estar abrindo a nossa mente com esse estudo. E eu gostaria que você compartilhasse essa live, que você indicasse essa live para as pessoas queridas, próximas, para que ele também possa aprender a palavra de Deus. E quando nós voltarmos aos nossos cultos, que não vai demorar muito, em breve as coisas vão estar normalizando, eu convido você a participar nas terça-feira, né? A partir da volta dos nossos cultos, dos nossos estudos na Igreja Brasil para Cristo da Nova Campo Grande, na rua 102, número 50. Agora são 19 horas e 1 minuto, hoje dia 21 de abril de 2020, um feriado nacional, e nós iniciamos essa live, esse estudo em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Cleir. A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, meus irmãos que estão entrando neste momento nos seus instrumentos, nos seus aparelhos, celular, notebook, computador, para que assista conosco os nossos estudos. Eu gosto muito de me movimentar, eu prefiro o estudo movimentado, sabe? Então, isso para mim tudo é uma novidade. Mas nós queremos te convidar, porque nós vamos abordar Por que nós vamos abordar este tema? Discernimento de espírito nos dons espirituais. Nós estamos precisando. Nós estamos passando momentos na igreja em que uma série de palavras é muito tênue entre a verdade da palavra e a verdade que se cria. Então, nós precisamos ter o discernimento para entender a palavra. E já de antemão eu quero dizer para você que o discernimento de espírito, vida cristã, é importante. E é por meio dela que você vai ter o conhecimento de Deus. Nós vamos chegar lá, tá? Mas eu te convido, neste momento, para que nós oramos ao Senhor. Tá? Amém? Vamos orar. Meu Senhor, nós estamos aqui. E te agradecemos porque somente pela tua vontade e pelo teu querer é que nós conseguimos fazer neste momento esse estudo. O Senhor tem o domínio de coisas na palma de tuas mãos. E por mais que nós queremos, não há como negarmos que o Senhor é a nossa rocha e a nossa segurança. Eu te peço que o Senhor dê sabedoria, entendimento e compreensão de tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós precisamos, meu pastor, então, entendermos os dons espirituais. Tá? E o dom espiritual é uma das maiores experiências cristãs. Quando o cristão busca, através dos dons espirituais, o seu relacionamento com Deus. Quando Deus opera dentro da igreja os dons espirituais, conforme descrito lá em Coríntios, depois nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, o Senhor provê maravilhas na igreja, na vida das pessoas. O Senhor provê essas maravilhas. E à medida que nós buscamos esses dons espirituais, nós somos agraciados, porque os dons espirituais é para todos, porém privilégios de pouco.
São poucos os que conseguem levar uma vida com Deus ao ponto de alcançarem maravilhas e milagres através dos dons espirituais. Irmão Cle, é interessante a questão da gente se reunir na igreja. Porque o apóstolo Paulo diz assim, quando vos reunis, né, uns têm salmo, outros têm a palavra, né, outros têm profecia. Aí ele diz assim, faça-se tudo para o crescimento, né, para a edificação. E a gente entende que se a gente ficar em casa, a gente pode ter um dom, 2 dons, porque a única pessoa que a gente conhece, sabe, dentro das Escrituras que utilizou todos os dons foi Jesus, né? Então Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele orava, curava os enfermos, então fazia milagres e maravilhas, ele tinha a totalidade de todos os dons, mas nós, cada um de nós temos 1, 2, ou seja, 3 dons que Deus nos usa num particular. E aí quando a igreja se reúne, ela se completa, né? Porque um tem a fé, e o outro tem a palavra do conhecimento, o outro tem a palavra da sabedoria, assim vai, né, irmão Cleide? Exatamente. E continuando aí, Paulo deixa bem claro, ele se refere dizendo, a manifestação do Espírito é dada a cada um, naquilo que for útil. Ou seja, muitas das vezes nós queremos os dons e às vezes até fantasiamos esse dom na nossa vida. Mas o Senhor Paulo deixa bem claro, para aquilo que for útil. Conforme a necessidade da igreja. Conforme a necessidade da igreja. Porque muitas das vezes nós vimos a igreja apagada, a igreja meio assim, de repente o Senhor levanta alguém dentro da igreja com uma novidade. Às vezes uma pessoa que está meio querendo, como diz Asaf, resvalar os pés, né? O Senhor leva alguém em profecia para cima dele, chamando a atenção, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Então é de acordo com a utilidade. Os dons espirituais é de acordo, por isso que nós temos que ficar atento, que não é todo dia. Não é todo dia que a igreja vai ter um dom de revelação. Não é todo dia que a igreja vai ter um dom de profecia. Exatamente, não é todo dia que vai alguém levantar para profetizar. Exatamente, né? Não é todo dia. É o dia que o Senhor, olha, é útil hoje? Então é hoje. Tá? Então Paulo se refere a isso, lá em 1 Coríntios 12, dizendo, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Né? E Paulo ainda continua, porque por uns é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. No versículo 9 ele diz, e o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. O outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, aí Paulo fecha no versículo 10, dizendo, e a outro, a operação de maravilhas, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, variedades de língua, e a outros, a interpretação de línguas. Então, isso pode estar em uma pessoa só, um dom desse? Pode. As pessoas buscarem e serem múltiplos dons na vida dele, tudo vai depender do relacionamento dele com Deus. Muito. Porque a gente vê, às vezes, a pessoa falando em línguas e interpretando aquilo que ela está falando. Inclusive, é um conselho do apóstolo Paulo mais para frente, que ele diz assim, e aquele que fala em línguas, ore para que também possa interpretar. Né? Quer dizer que ele pode tanto falar, como ele pode também dar a interpretação da língua. Exatamente. Então, Paulo deixa isso bem claro. E por que eu destaquei o dom de discernir os espíritos? É muito importante isso. E Paulo fecha dizendo assim, olha, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É como o Espírito quer dentro da igreja.
Então nós temos que estar preparado, porque muitas das vezes alguém levanta na igreja. Vamos pensar aqui uma situação. Eu fico sabendo da vida de alguém. Aí eu uso a igreja para aquela pessoa pensar que eu estou falando por Deus. Mas não, eu soube algo dela lá fora, alguém falando. Então esse discernimento de espírito vai fazer com que alguém entenda, o irmão está falando algo que não é de Deus, ele soube disso. Ele teve uma revelação humana, né? Humana. E de uma forma humana ele ficou sabendo daquilo. Exatamente, de uma forma humana ele ficou sabendo daquilo. E aquele que tem o discernimento de espírito não é enganado. E coisa interessante, isso aí eu lembro de uma vez, eu estava numa igreja lá no Jardim Itamaracá, eu pastoreei a igreja lá por um tempo, e um casal de idosos começaram a congregar comigo na igreja. E uma jovem, ela era muito perturbada. Então, ela estava a 2 quilômetros de distância, e eu conversando com os pais dela aqui, ela ouviu, ela foi revelada a ela o que nós estávamos falando, só que essa menina era perturbada. Então, ela teve também uma revelação, mas uma revelação demoníaca. Então, a gente pode ver que é muito interessante a questão do discernimento do espírito, porque a profecia ela pode vir de Deus, como também pode vir do próprio ser humano e também pode vir do diabo, né? Mas é lógico que nós somos de Deus, né, irmão Cleide? Sem sombra de dúvida, nós somos de Deus. E nós vamos ver uma situação semelhante que o pastor acabou de falar aqui, tá? Então eu preciso entender que o discernimento de espírito não vai deixar ninguém ser enganado. Ninguém. Jesus deixa bem claro, olha, vocês vão ouvir falar que tem um Jesus ali, não vai lá não. Por que você não vai lá? Porque o Espírito do Senhor vai estar falando contigo. Não é lá, aquele cara não tem nada de mim. Por mais milagre, por mais maravilhas que vai fazer. Mas não é do Senhor. E quando nós não iremos nisso? Porque os Espíritos do Senhor vai falar conosco. O Espírito do Senhor. Então nós poderíamos abordar cada um desses dons que Paulo se refere em 1 Coríntios 12. Cada um deles. Mas não, nós vamos apenas estudar hoje sobre discernimento de espíritos. Vamos ver. Apesar deste dom não ganhar um destaque especial, por que eu coloco que ele não ganha um destaque especial? Porque Paulo aborda com grande propriedade aquilo que nós falamos há poucos instantes, aquele que fala em línguas que também busque a interpretação. E também Paulo coloca dizendo o seguinte, que o dom de profecia é superior ao dom de língua. E Paulo também coloca dizendo que o dom de amor supera a tudo. Supera tudo. Mas eu julgo que esse discernimento é um dos dons de grande importância na vida cristã. Eu julgo que esse discernimento de espírito é algo assim, como que se você ouvisse uma mentira e soubesse que aquilo era mentira. Vamos pensar aqui, um gafanhoto engoliu um jacaré. Você está vendo que é uma mentira grosseira, isso não vai acontecer nunca. Assim é o discernimento de espírito. Você ouve uma coisa e sabe, isto não vem do Senhor. Tá? Então eu julgo que este dom é de grande importância na vida do cristão. Observe aí o que a Bíblia diz. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles. Para quê? Edificação da igreja. O que seria esse abundar nos dons? É quantos mais dons você buscar do Senhor. Ou seja, por meio da sua consagração ao Senhor, por meio do seu relacionamento. Seria, por exemplo, se eu tivesse recebido de Deus o dom da palavra, não seria eu estudar mais a palavra? Também, né? Olha, o dom da palavra, ele traz ali dom da palavra do conhecimento e da palavra da sabedoria. Tem duas coisas que nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas há uma diferença entre elas. O dom da palavra do Senhor, ou o dom do conhecimento, só é possível por meio da leitura da palavra. Não tem como. Tanto a palavra da sabedoria como a palavra
o dom da palavra da ciência, a ciência de Deus A ciência e a de sabedoria de Deus, De Deus. não a humana, Não porque a humana humana. basta a gente adquirir. Vamos só para nós pegarmos aqui, amarrar uma palavra de sabedoria. Vamos lá. Salomão é ungido rei. E bem pertinho da unção dele, vem aquelas duas mulheres prostitutas. Oh, meu senhor, aquela história que nós conhecemos, morreu o filho dela e ela trocou o berço, não sei o quê, não sei o quê. Aí Salomão diz assim, uma falava que o filho era dela, a outra dizia que o filho não era dela. Né? Esse filho que está vivo é o meu. Não, esse que está vivo é o meu. O que Salomão faz? Pega uma espada aí e racha o moleque no meio. Racha ele no meio aí, dá um pedaço para cada um. Aí a outra, que não era a mãe, disse o quê? Nem ela, nem eu, nem você, nem eu. Aí a mãe, não, meu senhor, não faça isso. Dê a criança para que ela crie em vida. Salomão fala assim, esta é a mãe. Esta é a palavra de sabedoria. Esta é a palavra de sabedoria. Porque ela chega a própria Bíblia diz isso. Que ali Israel percebeu que Salomão tinha sabedoria. Entendeu? Então, isso é a palavra sabedoria. Mas quando a Bíblia diz para nós nos abundarmos no Espírito, nos dons, é você buscar, quantos mais dom você buscar, melhor para você. Melhor para você não, melhor para a igreja, porque é a edificação da igreja. É porque o dom não é para proveito pessoal. Não é né? pessoal. É para proveito coletivo. E aqui deixa bem claro, muitas das vezes a pessoa pode ser usada uma vez e nunca mais. E nunca mais. É só nós olharmos a Bíblia, aparece um profeta, desaparece o profeta, aparece o profeta, desaparece o profeta. Então, pode ser usado uma vez e nunca mais. Então, nós temos que entender isso daí. Há dois dons que ganham destaques. Vamos ver. O primeiro deles, e para que depois nós entramos no nosso alvo aí. O primeiro deles é o dom de profetizar. Olha o que Paulo diz. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele dá destaque para esse dom. Tá? Mas você olha um pouquinho à frente. Procurai com zelo. Não é de qualquer jeito. Não é com 5 minutos de oração por dia, não é com brincadeiras, não, é com zelo. O Senhor vai te usar com zelo e você vai ter que entender que o Senhor está te usando. Vamos ver uma situação aqui do zelo. Samuel, o Senhor chama ele levanta e vai lá para o Eli. Eli fala, não é comigo não, eu não estou te chamando. Mas quando te chamar novamente, você diz assim, fala que o teu servo ouve. Então, ele tinha um zelo por aquilo dali, pela casa do Senhor. E o Senhor entrega uma profecia na mão dele, o qual praticamente detonava a vida de Eli. Praticamente não, detonava a vida de Eli, o homem que havia criado ele. E ele não fica quieto não, ele passa tudo. O Senhor falou isso. E vai acontecer. Então, buscai com zelo. Tá? Veja bem, nesse ponto aí, quais são o destaque aí? Olha a característica desse dom. Esse dom de profecia, ele tem duas coisas. Ensinar e consolar. Quem? Todos. Olha o que Paulo diz. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Tá? Para que todos aprendam. Então, o dom de profecia, ele tem essa peculiaridade. Tá? Ele traz o ensinamento, a consolação e traz também a edificação. E é interessante que esse versículo fala assim, né? Porque todos podereis profetizar um depois dos outros. Então há uma ordem, né? Uma ordem na igreja, uma ordem
De palavra, de profecia. Exata. Porque imagina que levanta um profeta lá no fundo da igreja, falando, aí o outro levanta no meio, fala também, levanta o outro na frente, fala também, ninguém vai entender o que estão falando. Ou na hora da pregação, a mensagem está sendo entregada para a igreja, está sendo pregada, e alguém se levanta e interrompe a palavra que é o mais principal, né? Tem que ter ordem na igreja, né? E este mesmo dom, ele também edifica a igreja. E se nós olharmos para essa edificação, nós vamos ter que voltar lá para Provérbios, quando Salomão diz assim, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Então, esse dom, Paulo dá um destaque para ele. Assim como Paulo dá o destaque, lá também, todo o capítulo de 1 Coríntios, do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo destaca o amor. Olha, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior é o amor. Então, esses dois dons recebem um destaque muito grande. E muitas das vezes eu quero apenas esses dois dons. Não, peraí. Todos nós devemos ter amor? Sem sombra de dúvida. Por quê? A colocação da palavra, quando nós olhamos ela, de imediato Jesus diz assim, amarás ao Senhor teu Deus. E depois ele diz assim, e amarás ao teu próximo. Então veja bem, este amor tem que estar latente na vida de todo mundo, de todos. E Paulo dá o destaque a esse dom maravilhoso aí. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso estudo. Agora nós vamos falar sobre discernimento de espírito. Já aprendemos os dois dons que são destacados. Vamos ver aqui. Uma das coisas que se deve levar em consideração no discernimento de espírito é o que a Bíblia diz. Olha aí. O homem natural não compreende o Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, por isso que é importante que nós tenhamos esse dom espiritual de discernimento. Quando nós buscamos esse dom, nós vamos entender as coisas de Deus. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor, que vai nos encher, vai nos capacitar cada vez mais, porque nós não somos naturais, sim, porém espirituais. O homem natural não compreende o Espírito de Deus. Daí entrar a palavra da ciência humana. Porque a ciência, ela busca solução para tudo, em todos, menos em Deus. A ciência humana. E o homem espiritual não. A pessoa espiritual que tem, a primeira coisa que ele vai recorrer é quem? A Deus. A Deus. Olha, Senhor, eu não estou entendendo isso daqui, como é que é isso? Tem uma irmã, ela disse que a filha dela, a neta dela, chegou e falou para ela, vó, ora por mim porque eu vou fazer vestibular. Na época de vestibular ainda, né? Aí a primeira coisa que ela perguntou para a neta, você estudou? Ora, às vezes a gente acha que isso é uma coisa assim, isso aí é um entendimento humano. Não. Ela poderia falar, não, minha filha, pode deixar que eu vou orar por você. Não poderia dizer isso? Não, mas ela de imediato foi lá. Você estudou? Então essas coisas são do Senhor na vida da pessoa, né? Isso são discernimento. Percebe aí a necessidade do discernimento de espírito, porque é por ele que nós vamos entender as coisas de Deus. Não tem para onde correr. Não tem como. Olha, é uma coisa tão clara que às vezes nós ignoramos, deixamos de lado. Não, isso aí não tem problema. Tem problema sim. Dê uma olhadinha para a palavra, como eu disse aqui, uma canção do mundo gospel, até o cara estava comentando sobre ela,
que a pessoa canta como se ela estivesse falando com outro ser humano. E lá no finalzinho da canção, ela aplica a palavra Senhor. No finalzinho da canção. Ora, para quem discerne as palavras do Senhor, percebe que aquela pessoa está fazendo aquela canção não para Deus. Ela fala assim: eu quero passar uma noite no teu braço, descansar no teu colo. Ei, peraí, só uma noite? Então, esses são os detalhes que a pessoa, quando tem o discernimento de espírito, entende todas as coisas que provêm do Senhor. Todas. Não vai ser enganado, não tem para onde correr a coisa. Por mais que seja bonito, tudinho, mas espera aí, isso daí não vem de mim. Não é do Senhor. Minha sobrinha chegou para mim e falou assim: tio, como que Sansão era rebelde, né? Falei, como assim? Ele não ouvia os pais dele. Falei, de fato? Você já leu o que está escrito ali? Que quando ele pede para que os pais dele arrumem a esposa dele lá em Tímina, né? O que a palavra do Senhor deixa bem claro? Não sabiam seus pais que isto vinha do Senhor. Então eu não posso dizer que um Sansão era rebelde. Se eu não conheço a palavra, eu vou dizer que ele era rebelde. Mas eu conheço a palavra. Então eu sei que ele não era, aquilo vinha do Senhor. Como eu já contei que eu estava trabalhando, o menino chegou para mim e falou assim: ô Sub, falei, fala meu guri, há muitos conceitos na Bíblia que precisam serem mudados. Eu, opa, peraí, como assim? Ele falou, não, porque a Bíblia diz que a ciência sabe do que é formado o osso hoje em dia, e a Bíblia diz que não sabe do que o osso é formado. Falei, não, peraí, a Bíblia não diz que não sabe do que é formado o osso. A Bíblia diz que não sabe como é formado o osso no ventre da grávida. Ele falou, é como? Como? Eu falei, é como, não é do que. É como é formado. Porque se nós olharmos, se nós não temos o conhecimento da palavra, nós não poderíamos passar isso para ele. Porque aí ele ia sair, não, de fato, a ciência sabe que o osso é formado não sei do que lá. Eu nunca me preocupei com a formação do osso. Eu sempre me preocupei. Como é que lá no ventre da grávida sai um osso chato, um osso redondo, um osso emburacado? Né? Tudo programado, né? Tudo programado. Não tem uma forminha lá dentro. É isso que a Bíblia diz. Mas quando é que eu vou entender isso? Com discernimento de espírito. Conhecendo Deus. Sabendo que Deus fez todas essas coisas. Né? É por meio do discernimento é que nos é revelado o saber e o conhecer de Deus. É por meio disso. Não é por outra coisa. Por quê? O próprio Senhor deixa isso bem claro. Falando lá, ocultarei eu aquilo que eu vou fazer ao meu servo? Lá no caso de Abraão, Deus revela todas as coisas por meio de entender. Aí o Senhor chega ali era pessoalmente, vamos dizer assim, Abraão olho a olho. Mas nós temos um detalhe hoje. Como que eu vou saber que é Deus que de fato está falando comigo? Como que eu vou saber se o sonho que eu tive é de fato de Deus ou não? Eu vou entender por meio do discernimento, por meio do Espírito. Então, e Paulo deixa isso para que nós compreendamos essa expressão aí, olha. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como que eu vou entender todas essas coisas do Senhor aí? A sabedoria, a ciência, o conhecimento, o juízo, os caminhos do Senhor. Como que eu vou entender? O homem natural não compreende. Não é isso que nós lemos lá na frente? Que o homem natural não compreende. Então, todas essas coisas nos é revelada pelo Espírito. E nós vamos entender esta revelação, por quê? Porque o nosso espírito confessa, o Espírito do Senhor revela ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então tudo isto entra nesse discernimento. Porque
Porque muitas das vezes nós recebemos do Senhor uma oportunidade de falarmos da grandeza dele, de mostrarmos como ele é grandioso, como ele é soberano, e nós não fazemos. Não fazemos. Por quê? Porque muitas das vezes achamos, isso é de mim, eu não vou falar isso. Eu agi desta maneira há muito tempo, até que um dia eu li 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de saber alguma coisa. A nossa capacidade vem do Senhor. Então, essas coisas eu tenho que entender, que a minha capacidade vem do Senhor e está aliada ao discernimento para entender aquilo que vem do Senhor. Vamos lá. Quando haverá a compreensão dessa passagem bíblica, senão pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida? Uma vez que nem sempre entendemos isso. E aqui nós vamos parar num lugar bem claro. Olha, nem sempre entendemos de forma clara aquilo que ouvimos. Vamos lá, Paulo sai de Jerusalém no navio Andramatino, se não me falha a memória, e para ir para Roma. Quando chega no caminho, aquele navio pega um temporal, aquela coisa toda, né? E eles param em um determinado lugar, depois de 14 dias de tempestade, eles vão parar na ilha de Malta. Porém, quando eles estão no navio, Paulo diz para eles assim: olha, se vocês tivessem me ouvido, nada disso que está acontecendo aconteceria. Como vocês não ouviram, agora, presta atenção em uma coisa: o anjo do Senhor, de quem eu sou e quem eu sirvo. Olha o discernimento de espírito aqui. Olha, se sou eu diria assim: olha, eu tive um sonho, que nenhum de vocês se perderam. Mas ele não. Ele tinha certeza. O anjo do Senhor, de quem eu sou e de quem eu sirvo. De uma maneira clara. Ele sabia que o anjo estava falando com ele. Então, é por isso, o discernimento me leva a isso. Conhecer as profundidades das riquezas de Deus. E saber quando é Deus. Saber, né? Quando Porque é Deus. O mesmo apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele ia anunciando a palavra de Deus e uma jovem vinha atrás dele. Lá. Né? Interessante, você vai chegar. Vamos chegar lá. Aleluia. Tá? Então, nós precisamos entender isso daí, tá? Olha, veja isso daí. Poder perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ei, peraí, parece que é um versículo, não parece que é um versículo que está navegando aí, que não tem fundamento nenhum, mas vamos ver aqui. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, a hora que eu me encho da plenitude do Senhor, nós vamos ter que voltar lá para Samuel com Davi. Eliabe, olha, o cara bombadão, fortão. Davi, Samuel, é o seguinte, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Aí Samuel então se toca. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Como Deus sonda o coração, o homem que possui, a pessoa que possui o discernimento de espírito, também vai conhecer perfeitamente todas essas coisas aí. Todas. Interessante, irmão Cleir, é que o que nos faz conhecer todas essas coisas é a nossa proximidade de Deus. Sem sombra de dúvida. E é o que eu sempre assim aconselho os irmãos. O crente, ele tem que amar o estudo bíblico, o crente ele tem que amar a oração, o crente ele tem que amar a leitura da palavra de Deus.
Porque esses são os melhores momentos para que o crente se aproxime de Deus e cresça, né? Porque sem essas coisas é complicado. Às vezes o irmão vem só nos momentos de culto na igreja, saiu da igreja, esqueceu da Bíblia de lado, não lê a Bíblia, não ora, né? Não se aproxima de Deus de jeito nenhum. E aí quando ele recebe uma palavra que não é de Deus, ele aceita, né? Porque não está próximo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus não vai lhe dar essa interpretação, essa revelação. E isso nós temos que entender uma coisa, que geralmente os cultos de domingo na igreja nunca é um culto de, vamos dizer assim, de ensino. É um culto mais de autoajuda. É aquele culto que se fala na família, é aquele culto que se fala no desesperado, que não está conseguindo. Não, mas se você fazer isso, você... Entendeu? Então o culto de domingo geralmente é para esse lado. Quais são os cultos mais adequados para que nos aproximamos cada vez mais do Senhor? É os cultos que buscam o ensinamento. O ensinamento. Porque não que o culto lá não tem, muitas das vezes no culto de domingo tem ensinos excelentes, maravilhosos, mas geralmente as pregações de domingo é de autoajuda. E elas são direcionadas geralmente para a família, né? Para a família. Para a família. Mas se o crente quiser crescimento mesmo, ele tem que se aprofundar mais na palavra. Tem que se aprofundar na palavra. Participar dos estudos e não perder as oportunidades. Porque o que a gente vê muito nos dias de hoje é uma perca de oportunidade muito grande dos membros da igreja. Eu lembro quando eu me converti, irmão Cleire, eu não faltava vigília, eu não faltava oração, eu participava do grupo de oração das irmãs do círculo de oração. Entendeu? Eu chegava mais cedo na igreja, as irmãs iam orar, 30, 40 irmãs orando lá, eu dobrava o jeito de orar junto. E ali Deus me abençoava. Deus me abençoava juntamente com aquelas mulheres, porque aquilo era uma oportunidade que eu tinha para me se aproximar de Deus. Exatamente. E os crentes de hoje perdem muita oportunidade. Não pode perder essa oportunidade. É gozado que eu cheguei na minha casa há poucos instantes aí, vindo da casa da minha irmã, e a Bíblia diz que Salomão teve não sei quantos provérbios, quantos cânticos, né? Milhares, né? Está escrito lá na Bíblia, eu não lembro. Aí eu pensei assim, mas tem um ditado no nosso meio que diz assim, perdeu a oportunidade. O cavalo passou arriado e não montou nele. Falei, esse Salomão não falou. Esse Salomão não falou. É bom, acho que vou acrescentar, que é bonito, né? Então, meus queridos, é por meio do discernimento de espírito que eu vou conhecer as profundidades, a largura, o comprimento e a altura do conhecer em Cristo. Todos eles, Paulo deixa isso bem claro, né? Uma das maiores clarezas de discernimento de espírito nós vamos encontrar nesta passagem bíblica. Olha aí, você estava falando dela. Da jovem. Da jovem, olha aí. Em Atos 16, 17, nos conta essa história. Esta, seguindo a Paulo, uma menina, seguindo a Paulo, é a nós, porque aqui Lucas dizendo é a nós, né? Clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Irmão Cleir, sinceridade. Se eu tivesse entre esses irmãos lá, eu ia passar apertado. Porque essa jovem, mesmo sendo por um demônio, ela não mentia. Não mentia, e a gente tem com a gente que o diabo ele é o pai da mentira. Mas aí o diabo, para prejudicar, estava falando uma grande verdade. Uma grande verdade. E qualquer um de nós, quando ouvir... Eu, pelo menos, analiso assim... que eu ficaria todo cheio. Pô, tá falando que eu sou filho servo de Deus. Eu ficaria todo cheio. Então, veja bem. O fato da expressão da verdade. Porque ela fala a verdade. Eles são servo do Deus Altíssimo. Não mente. Ela estava falando a verdade. Levaria qualquer outro carnal a entender como se o Senhor se manifestando na vida daquela moça para revelar a nós. Mas olha aqui a condição impressionante nisso. Olha o discernimento de espírito de Paulo. Veja aí. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia delas. E na mesma hora ela saiu.
E não falou nem para a menina, falou direto pelo espírito que incomodava aquela menina. Direto para o espírito. Então Paulo aqui teve um discernimento que aquilo era um espírito maligno. E quantas das vezes nós ouvimos alguém chegar e colocar a mão sobre a cabeça, porque Deus está te dando uma chave de carro, porque Deus está te dando uma chave de casa, porque Deus está fazendo isso, porque Deus está fazendo aquilo na tua vida. E você fica assim, todo, graças a Deus, não sei o quê. Por quê? Você aceita tudo aquilo e não acontece nada. Você aceitou porque você não tinha discernimento de espírito. Paulo poderia muito bem deixar aquela moça continuar daquele jeito, mas o Espírito de Deus revelou a ele: isto não vem de mim. O apóstolo Paulo se sentiu incomodado pelo Espírito. Pelo Espírito. Né? Essa palavra, Paulo estava perturbado pelo Espírito. O Espírito de Deus incomodava ele, dizendo: não provém de Deus. A palavra é verdadeira? É, mas ela serve para alguma coisa? Não, ela não provém de Deus. Eu creio que, à medida que essa menina falava, Paulo se arrepiava. Por quê? Uma das maneiras que nós temos para entender a presença maligna é o arrepio no nosso corpo. O medo é uma coisa, eu me recordo que eu era guri pequeno lá em Jardim, e o pastor falou assim: não saiam da porta, que o demônio está na porta e quer entrar. Mas quando ele fechou a boca assim, os diáconos abriram. Ele falou assim: vocês saíram, o demônio acabou de entrar na igreja. E falou, passou por perto de um homem, e o homem arrepiou tudo. Tinha um turco dentro da igreja, falou, estou todo arrepiado. Tinha um turco lá, né, dentro da igreja. Então, esta é uma forma de nós sabermos quando o Espírito de Deus está em nós e quando o espírito maligno está se aproximando de nós. É o discernimento de espírito isso. Ei, eu me arrepiei do quê? Do que é esse arrepio? Arrepio de medo, maligno, é de medo. Porque quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, é uma coisa diferente, um calor diferente. Uma paz. Uma paz, né? Diferente. É algo, por mais que você se arrepia, mas você percebe que aquilo é diferente. E o arrepio é de alegria e satisfação. Exatamente. Né? Não é, e o outro não. O outro dá um... Eu já passei por isso que eu estou falando. Eu já passei por isso. Então, uma coisa horrível. Tá? Então, Paulo tinha o discernimento de espírito. E percebe isso. Aí nós poderíamos dizer assim, mas isso é porque era Paulo. Não. Esse dom está à disposição de todo cristão. Não morreu com Paulo? Não morreu com Paulo, não. Está à disposição de todo mundo. Então, veja bem. Paulo percebe, ou melhor, discerne. Temos que ter essa compreensão. As coisas de Deus são discernidas e não percebidas. Tá? As coisas de Deus são discernidas. E Paulo percebe que aquilo não vinha do Senhor. E sim, uma tentativa de Satanás massagear o ego do apóstolo. Ora, qual de nós que não gostaríamos de sair na rua e alguém falar assim, ei, esse cara é servo do Deus Altíssimo? Não encheria nosso ego? E isso talvez de imediato podia não trazer um grande prejuízo. Mas isso sendo dito constantemente para a pessoa vai acabar se tornando uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa se distancia de Deus. Se distancia. O orgulho distancia. Exatamente. Paulo não aguentou aquilo e falou, não, esse teve o discernimento que aquilo não era do Senhor. Por quê? As coisas do Senhor são discernidas e não percebidas. Tá? O discernimento de espírito nos revela o oculto, porém, sem ridicularizar ninguém. Ora, vamos entender aqui. Se eu tenho discernimento de espírito, um exemplo. Aí chega assim, vem no meu ouvido e fala assim, vai lá e fala para aquela pessoa que ela está em pecado, que ela fez isso, que ela adulterou, que ela mentiu, que ela fez isso, fez isso, fez isso. Olha, não faça isso. Não é de Deus isso. Não vai lá e fala para aquela pessoa isso, não. Expor a vida da pessoa, né? Expor a vida da pessoa.
Nós vamos perceber isso com o caso de Ezequias. Coloca em ordem a tua casa, que você vai morrer, você não vai viver. Falou o pecado de Ezequias? Não falou. E também falou em particular. Em particular. Porque ele entrou também no quarto de Ezequias e para o rei Ezequias ele falou a palavra de Deus. Exatamente. Não foi para a família, nem para os mensageiros, as pessoas que estivessem envolvidas com a história toda. Foi ali no seu particular. Então o discernimento de espírito vai revelar o oculto, mas não vai ridicularizar ninguém. Inclusive, é até a questão do repreender demônio na igreja, né? Nós somos orientados a fazer isso, se for possível, no lugar em particular para isso. Para quê? Para não expor a pessoa e nem a família da pessoa. Né? Para não ridicularizar a vida da pessoa. Exatamente. É sabedoria do Espírito. Só recebe por meio disso. Ah? Senão vejamos. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Outra coisa interessante, viu que o rapaz tinha fé. Por meio do quê? Pelo meio do Espírito, pelo meio do discernimento. Porque ele poderia olhar naquele camarada, simplesmente ele com aquele olhar de pedinte. Ei, eu quero uma moeda, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele olha e percebe o olhar dele é diferente. O olhar de fé. Faz o seguinte, meu amigo, levanta aí. Levanta. E nessa cura a gente vê... O apóstolo Paulo teve uma grande participação, Deus é claro, mas a participação maior estava na questão da fé daquele homem para ser curado. Daquele homem, a fé, vendo que tinha fé para ser curado. Essa é uma coisa, até bom a gente fazer um estudo sobre a fé do que recebe a oração e do que faz a oração, né? Então vamos pensar nisso, né, pastor? Vamos pensar nisso. Daquele que recebe a oração e daquele que faz. É um dom também a fé também é um dom. Tá? Então veja bem, Paulo discerne pela maneira daquele homem que ele tinha fé para ser curado. E executa a cura, né? Quando Paulo olha e percebe a fé, ele percebe como perceber a fé em alguém. Senão pelo discernimento de espírito. Não tem como, meu pastor. E podia ser só uma emoção. Só havia só uma emoção? Ver alguém emocionado. Exatamente. Pois há algo muito próximo dos sentimentos espirituais, que é a emoção. É muito próximo. Os sentimentos espirituais e a emoção está bem pertinho. Às vezes nós nos derramamos em lágrima dentro da igreja por emoção. Irmão Cleio, a gente que está ensinando, pregando a palavra de Deus, a gente tem que vigiar muito para não falar para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque a gente é seduzido pelo diabo, né? Exatamente. Para a gente querer levar para a pessoa uma palavra positiva. Exato. Né? E nem sempre o que Deus tem é uma palavra positiva. Né? Não, nem sempre. É muito fácil dizer para outro, Jesus cura todas as pessoas, mas nem sempre Jesus quer curar todas as pessoas. Eu lembro que Benihim escreve que ele chegou em uma determinada cidade e pediram para ele orar por uma pessoa. Ele foi. Aí ele queria orar pelaquela pessoa e falar, Senhor, cura. A palavra cura não veio na boca dele. Benihim ou Kenneth Hagin, um dos dois, eu não lembro direito também, tá? Mas eu acho que foi Benihim. Quando ele terminou de orar pela pessoa, que saiu, ele falou, mas Senhor, por que o Senhor não deixou eu pedir para que o Senhor curasse ele? O Senhor disse para ele, segundo ele no livro, eu estou tratando com ele. Então, muitas das vezes eu tenho que entender essas coisas aí. Que nem sempre o Senhor quer fazer aquilo que eu quero. A igreja nem sempre pode receber aquilo que eu quero que ela receba, e sim receber aquilo que o Senhor quer que eles recebam. Então esses sentimentos espirituais, eles estão muito próximos das emoções. Muito próximo. Paulo poderia ficar todo cheio,
essa menina está me, falando que eu sou servo de Deus Altíssimo e de fato eu sou. Ele poderia olhar para aquele menino e achar que, peraí, isso aí é de mim. Achar que ele tem fé é minha, é coisa minha. Mas não, ele percebe, ele vê fé naquele menino. E manda ele levantar. Menino, rapaz, homem, né? Então as emoções, e é exatamente pelo discernimento de espírito que nós vamos entender as razões de Deus. Porque veja bem, os profetas discerniam isso muito claro, fazendo dissensão entre seus sonhos e visões provenientes de Deus e dos provenientes de suas emoções. Ora, vamos pensar aqui o caso de Acabe. Acabe reúne 400 profetas, em volta dele, e todos lá estão discernindo. Pode subir contra, não lembro se era os filisteus ou os edomitas, que você vai levar, você vai ganhar. Pode subir. Aí lá vem Amazias, Amazias chega e fala para ele, não sobe não. Não sobe não, porque não vai dar nada certo para você. Ei, quantas vezes eu já falei para você não falar somente a verdade para mim. Aí Amazias diz para ele assim, olha, eu vi Israel todinho andando como ovelha sem pastor. Ou seja, Amazias soube diferenciar a palavra de Deus, a visão de Deus, daquele espírito de mentira que saiu da presença do Senhor e entrou na boca dos profetas de Acabe. Por meio do quê? Discernimento. Amazias sabia o que tinha acontecido. Tanto que, quando Acabe manda prender ele, ele diz assim, olha, não, põe esse cara lá, sustenta ele com pão de amargura e água de amargura. Não sei o que é isso, mas pensa só nisso, Deve ser nada gostoso. E quando eu voltar, ele ainda olha para Acabe e diz assim, olha, se você voltar em paz, não falou Deus por mim. Não falou Deus por mim. Então, os profetas discerniam muito bem isso, por meio do discernimento de espírito. É Deus que está falando comigo, não é Deus que está falando comigo. E tanto é que Jeremias recomenda várias vezes, olha, vocês deram ouvido a profetas mentirosos, muito deles, Jeremias fala isso. Então, eu preciso deste dom para entender as razões de Deus. E interessante é que a gente vê também o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, que não permitiu que todos fossem enganados. Não permitiu. Mas levantou um. E, aliás, sempre levanta alguém para dizer aquilo que verdadeiramente é de Deus. Exatamente. Deus sempre vai ter aquele que tem o Espírito dele para conhecer ele. E isto está à disposição de todo mundo. É a hora de buscarmos esses dons, para que não sejamos enganados. Porque dias virão, e não está longe disso, em que muitos virão em nome de Cristo dizendo, ele aqui, ele ali. E Jesus deixa bem claro, não vá, não vá, não vá e não vá. Mas quando nós vemos a série de milagres acontecendo, aí nós vamos voltar lá na palavra. Se possível for, enganarão até os meus escolhidos. E um detalhe, se possível. Se possível. Não é possível. Não é possível, mas vamos, por quê? Porque vão ter o discernimento de espírito, saber, vão lembrar da palavra. Vão lembrar da palavra. A palavra vai vir bem clara, olha, não vai porque não é. Não vai porque não é. Então, eu vou estar alicerçado pelo Espírito para não cair nesse erro. A maior fonte do discernimento de Espírito está na leitura da Bíblia. Não tem para onde nós corrermos. Por quê? À medida que eu leio a Bíblia, eu conheço as profundidades da sabedoria, do saber e do conhecimento de Deus. Eu vou lá no fundo. Tanto que o Senhor chega para Jó e diz assim, quem é esse maluco que está falando um monte de coisa sem razão?
Acaso se eu te perguntar, você me responde? Mas se você me perguntar, eu te respondo. Então, quando eu me aprofundo na leitura da palavra do Senhor, da Bíblia, eu não esqueço dela, o Espírito Santo me esclarece todas aquelas coisas que nos parecem obscuras na palavra. Verdadeiramente a forma de conhecer a Deus é através da sua palavra. Através da palavra, não tem como. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer sacrifícios, né? Eu posso levar uma vida íntegra, mas se eu não conhecer a palavra, eu não conheço a Deus. Não tem como. Não tem. Se nós não nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, da leitura da palavra, nós não vamos ter o conhecimento de Deus. Ora, vamos pensar numa coisa aqui. Moisés fala para o Senhor: eu não posso ir, eu sou pesado de língua. Ei, Moisés tinha alguma coisa escrita a respeito de Deus? Não, Moisés não tinha. Moisés conhecia Deus pelos seus antepassados. Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não lemos a Bíblia que agiu nos nossos antepassados? Não tem como. Eu tenho que ler a Bíblia para entender. Tanto é que Paulo deixa isso bem claro. Tudo que antes foi escrito, para nosso conhecimento foi escrito. Agora, como eu vou conhecer se eu não ler? Então eu preciso ler. Se eu quero discernimento de espírito, eu tenho que ler, porque o Espírito vai me trazer pontos obscuros da palavra à medida que eu leio. Porque ele pode nos trazer um ponto obscuro e nós não entendermos, porque não temos conhecimento. Tá? O Senhor nos esclarece os pontos que são manipulados. Ora, nós temos um ponto manipulado recente, na igreja recente, a teologia da prosperidade. Foi uma das teologias que afastou milhões de pessoas de dentro de igreja. Pessoas que hoje você chegar nela e falar para ela vir para dentro da igreja, ela não vem mais não. Não vem. Ela não quer mais saber. Por quê? Porque não tinha o discernimento de espírito, não tinha o conhecimento da palavra e acreditaram num Deus barato. Acreditaram num Deus barato. Esse foi o detalhe. Então, o Espírito revela para nós, olha, isso aí não, isso aí não, isso daí não. Mas para isso, eu preciso de comunhão, discernimento. E com isso, meus queridos, eu quero frisar que não é possível termos o discernimento do Espírito sem o conhecimento da palavra. Não é possível. Tem que conhecer a Deus. Tem que para conhecer a Deus, não basta só orar, irmão. Não basta. A gente vê muito nos dias de hoje, as pessoas, principalmente nesses nossos dias, estão orando muito, orando muito. A gente vê, as pessoas estão clamando. Porém, oração sem a palavra de Deus, ela traz confusão. Então a gente precisa orar, mas orar com sabedoria. Orar com a palavra de Deus. E não ler a palavra de Deus sem a oração. Sem oração, é outro detalhe. Oração, reverência, sabendo que aquela palavra é de Deus. Ela tem mais autoridade do que você, do que os seus pensamentos. Exatamente. Então essas coisas a gente não pode se esquecer, igreja. Tá bom? Para que Deus possa abençoar todos nós em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, é isso que nós temos para passar para vocês. Lembrem que discernimento de espírito é um dom essencial na vida de todo mundo. Tá? Vamos pensar assim, quando começou esta pandemia, começou Deus, aquela coisa toda, porque Deus tem que tirar isso do nosso meio. Os cristãos não entendiam que era a ira de Deus sobre a face da terra. Depois que foram começar, é a ira de Deus sobre o mundo. Aí começaram, o mundo liberou os casamentos homofóbicos, o mundo liberou o aborto indiscriminado, e por aí foram. Então foram entendendo que era
a ira de Deus sobre a terra. E só vai ser aplacada esta ira quando este povo clamar pelo meu nome, que chama pelo nome do Senhor. Então, meus queridos, sem discernimento de espírito, nós vamos ficar meio vago em nossa vida cristã. Nós precisamos. Claramente nós precisamos. E para nós encerrarmos, eu só quero lembrar de mais uma coisa. Mordecai chega para Esther e diz assim: será que não foi para esta hora que o Senhor te levantou? A história de Esther é só vocês lerem lá. Olha o discernimento dele. Foi exatamente para esta hora que o Senhor te levantou, te colocou como rainha deste império. Tudo por discernimento de espírito. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vossos corações. Vamos fazer uma oração primeiro, irmão? Vamos orar, todos os irmãos. Pode orar. Pode orar. Soberano Deus, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor nos permitiu abordarmos neste momento. Eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor conduza aos meus queridos irmãos em sabedoria, para que busquem o conhecimento do Senhor, o discernimento de espírito em suas vidas, tão essencial nos dias em que estamos vivendo. Aliás, isto é de sempre. Mas eu te peço, Pai querido, que o Senhor abençoe cada lar, cada irmão que nos permitiu entrar nos seus lares. Guarde-os debaixo de tuas mãos, em nome de Jesus. Amém?